Olá, pessoal. Eu converso com Ernesto Martins Faria, diretor fundador do IED, que é um centro de pesquisas e projetos em educação. E hoje ele vai falar sobre as ações que estão fazendo frente ao novo coronavírus por meio do projeto A Educação Não Pode Esperar. Olá, Ernesto, tudo bem com você? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Bom, obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Bom, milhões de alunos estão fora da sala de aula por conta da pandemia. E a solução neste momento foi o ensino à distância. O que o IED pensa sobre isso? Então, primeiro eu não sei, eu não considero que exatamente o que está sendo feito pela maioria das redes de ensino municipais e estaduais é de fato um ensino à distância. Você tem uma tentativa de educação remota, mas algo estruturado mesmo, uma lógica de ensino que você tem uma estrutura, que você tem um modelo de acompanhamento pedagógico, você tem objetivos de aprendizagem definidos, e um trabalho direcionado e que há interação, entre professor e alunos. Eu acho que se houvesse essa estrutura, a gente poderia, de fato, chamar de ensino à distância. Tem algumas redes que estão se aproximando nisso, mas eu acho que o que a maioria dos municípios e dos estados estão tentando fazer é garantir uma mínima exposição de conteúdos de aprendizagem aos alunos. Então, e aí tem se buscado pensar a tecnologia, televisão, acho que várias redes caminhando para o modelo a partir de televisão, também computador, enfim, mas para levar conteúdo de aprendizagem. Mas isso é diferente de um ensino à distância estruturado, em que há um trabalho de acompanhamento dos professores e interação alunos-professores. Na grande maioria das redes não há essa interação. Mesmo as redes mais estruturadas, se a gente pensa o Amazonas, que já tem um centro de mídias, é basicamente uma gravação de aula que chega aos alunos. Então, acho que não dá para a gente chamar de ensino à distância propriamente. E aí, eu acho que entra a questão mais delicada, que é essa exposição a conteúdos de aprendizagem que algumas redes se organizaram para oferecer, principalmente por meio de televisão, que é o meio mais estruturado que está acontecendo, isso entra como carga horária letiva, dentro das 800 horas obrigatórias ou não. E aí eu acho que precisa haver muita responsabilidade se de fato há uma estrutura, se de fato está chegando a todos os alunos para poder considerar que isso pode ser válido para a carga horária contada. Eu acho que a gente está tentando remediar a situação, Acho que os alunos precisam de conteúdos de aprendizagem e precisam estar ativos nesse período de quarentena. Mas acho que é diferente de dizer que isso é um ensino à distância. A gente não conseguiu implementar um ensino à distância, pelo menos na grande maioria das redes do país. Com certeza, a gente vê que realmente muitas pessoas já tiveram dificuldades ainda hoje que começou, esse ensino, não conseguem ter o acesso, muitos não têm nem a internet, para isso, e muitos professores também acredito que nem saibam mexer com isso, E aí fica difícil, mesmo sendo pela TV, a gente sabe que muita gente nem tem esse canal de TV, que eles estão disponibilizando o conteúdo, Mas, Sim. enfim. Inclusive, entre as ações do IED frente a essa pandemia, eu li no projeto de vocês que uma delas é a questão de ajudar as redes de ensino a encontrar formas efetivas e democráticas de educação remota. Então, explica para a gente um pouquinho de que forma que isso será feito. Então, acho que o Educação Não Pode Esperar, eu acho que ele é um grande mapeamento das práticas que estão sendo feitas nesse período de quarentena. E aí ele engloba tanto as ações pedagógicas, como a utilização dos recursos financeiros, e também especificamente em relação à lei da merenda, o quanto as redes estão conseguindo se organizar para garantir a chegada dos alimentos às famílias. A gente vê essa ação como em dois grandes blocos. Uma de mapeamento, de entender quais são as ações dos municípios. Então, a gente fez uma parceria com vários tribunais de contas, que vai permitir que a gente consiga mapear cerca de 150, 200 redes de ensino espalhadas por vários estados do país, o que elas estão fazendo. Porque a gente precisa mais do que dizer, olha, um caminho é, por exemplo, garantir as aulas por meio da TV. Isso, legal, obviamente, pensar, buscar essa mobilização das redes, mas passa por muito mais do que a TV. O que você vai pedir para os professores, como vai ser o acompanhamento, como você lida com educação infantil nesse contexto, o tipo de aula é diferente ou não, o que cabe como aula dentro da TV que de fato vai ser útil para os alunos. Então, a gente precisa de algo mais estruturado. Eu acho que quando a gente pensa o que as redes estão fazendo agora, elas estão um pouco tentativa e erro pensando, mas sem um embasamento maior, porque isso é um pouco novo para todo mundo, de como fazer. A nossa ideia é mapear um grande número de municípios, ver o que eles estão fazendo e aí colher as melhores práticas para expedir recomendações para a Secretaria de Educação. Então, acho que um município pode acertar num aspecto, outro município pode estar indo melhor em um outro, como que eles estão lidando com a legislação, quais são as aflições deles, e aí a gente entender esse contexto. Então,
a gente não quer ficar numa recomendação genérica dizendo, utilize TV, dê orientações para os professores, mas quais orientações? Então, a gente vai, né, fazer várias entrevistas com secretários de educação, tentar entender o que está sendo feito, quais são os dilemas que eles estão vivendo na ponta, para aí a gente fazer recomendações de forma estruturada de quais são caminhos que podem ser mais eficazes. Mesmo porque nesse momento esse ensino à distância, ele é realmente de uma forma generalizada, né? Então, às vezes, o mesmo ensino aqui em São Paulo não pode ser igual lá no Nordeste, né? Eu acho que é mais ou menos isso também que você está querendo dizer. Sim, acho que a gente quer entender um pouquinho a implementação. A gente, nesse movimento de tribunais de contas e IED, eu acho que a gente vai tentar chegar a recomendações que são gerais, mas o principal desse mapeamento e de envolver os tribunais de contas é que eles mesmos vão pensar os aspectos fundamentais que eles precisam mapear nos estados específicos deles. E os próprios relatórios que eles vão receber vão ser personalizados, dependendo das respostas do secretário de Educação do próprio estado em que eles monitoram. Entendi. Inclusive, até esse projeto Educação Não Pode Esperar, que vocês estão fazendo em parceria com o Instituto Rui Barbosa, vocês apoiam os tribunais de contas do país, monitorando esses recursos financeiros que são voltados à educação, né? Fala um pouquinho mais sobre essa ação, como que vai funcionar. Então, acho que a gente está ajudando eles a... Primeiro, a gente está construindo um instrumento de monitoramento em relação à entrevista. Eles vão fazer entrevistas com o secretário de Educação e eles vão ter uma ficha de observação para apontar quais são as práticas. E aí, né, acho que quando a gente pensa Tribunal de Contas, a gente pensa, né, na questão financeira, mas vai para além disso. Então, toda essa parte de educação remota, qual que é o planejamento da rede para quando os alunos voltarem, tudo isso vai ser mapeado pelos auditores, né? Então, eles vão fazer, né, esse mapeamento por meio de entrevistas ao secretário de Educação, e a gente está dando todo o suporte em relação à construção do instrumento, e a gente que vai fazer a tematização do que eles levantarem, né? Então, eles vão devolver fichas de observação para a gente, e aí a gente vai sinalizar para eles, olha, quais são as práticas, e já sinalizar algumas recomendações do ponto de vista do IED, né? E aí o Tribunal de Contas vai analisar e ver o que faz sentido, para pensar suas práticas e para indicar recomendações para a Secretaria de Educação. Com certeza, acho que é muito importante esse trabalho. Mesmo porque o governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou que as aulas presenciais devem retornar nas redes estadual e municipal só em julho. E isso de forma gradual e regionalizada, né? Ou seja, depois de meses em casa, você acredita que haverá até prejuízo de aprendizado para os alunos, ou até mesmo evasão escolar? Acho que tudo isso tem que ser monitorado também, né? Então, tem vários estudos que já analisaram o efeito de não haver dias de aula. A maior parte dos estudos, eles olhavam para efeitos de greve de professores, que faziam a paralisação das escolas, que era o mais natural quando havia paralisação da escola. Apontavam tanto impacto em relação à evasão, como impacto na perda de aprendizagem. Isso estudos falando de 10, 15 dias letivos sem aula. Agora a gente está falando de, já temos uns 30 dias letivos, a perspectiva é de 50, 60 dias letivos, pelo menos, dos alunos sem aula. Então, o efeito é muito grande, e o efeito é mais do que a perda do dia de aprendizagem, porque tem um efeito um pouco disruptivo aí. Então, não é que ele perdeu uma aula, eu reponho uma aula e eu consigo garantir o mesmo nível de aprendizagem. Eu acho que essa sequência de dias, com pouca exposição de conteúdo de aprendizagem, faz ter uma perda maior do que o próprio dia em si. E eu acho que nesse contexto que a gente está muito preocupado com o monitoramento, porque, primeiro, acho que a gente já vai entrar no contexto de crise, então a gente precisa, de fato, pensar como otimizar da melhor forma os recursos da educação para gerar um maior retorno. E a gente precisa fazer uma estratégia para que esses alunos fiquem na escola e como que a gente consegue compensar essas defasagens de aprendizagem. Então, a volta deles é muito importante. E aí é muito importante a rede estar estruturada, né, pensando as ações, mas também está estruturada do ponto de vista financeiro, porque senão não vai ter recursos para pagar hora extra para os professores, por exemplo, ou algo nesse sentido, da demanda que vai existir por mais aulas para, né, resolver esse problema de defasagem de aprendizagem. Então, a gente vê esse monitoramento como fundamental para, de fato, a gente entender quais são os caminhos, e principalmente porque há vários caminhos para além da gestão, até do ponto de vista legislativo, como que a gente pensa, né? Acho que às vezes é muito travado os recursos em educação. A gente tem um bom exemplo agora em relação ao PNAE, né? Acho que toda a discussão em relação à merenda, dado que o PNAE, pela legislação, ele só pode ser utilizado para a compra de recursos, dos alimentos em si, e eles devem ser entregues às famílias. E aí a gente vê vários estados indo para um modelo de voucher, né, de enviar um voucher que equivale a um montante financeiro para as famílias,
Só que isso é ilegal do ponto de vista do PNAE. Se você usa, você não pode pegar o valor do PNAE e dar um voucher. Então, você tem vários entraves que eu acho que a gente precisa entender quais são as questões que estão postas, quais são as aflições do secretário de Educação para pensar as ações. E certamente vai ter que haver uma flexibilização ou novos normativos sendo criados para a gente poder ser o mais eficiente possível, né? Recursos financeiros de transporte, por exemplo. Como eles estão agora nesse período que não tem aulas, né? Eles estão parados? Como que vai ser a utilização desses recursos no futuro? Vai ser só possível utilizar em transporte ou utilizar em outras ações? A gente tem várias questões que a gente precisa olhar a fundo, porque a gente vai entrar num período, né, cada vez mais forte de crise econômica, de poucos recursos financeiros, e a gente precisa conseguir usar esse recurso da melhor forma na educação para garantir a aprendizagem, para minimizar a evasão. E aí, ainda ficando na sua pergunta sobre aprendizagem e evasão, eu acho que as redes precisam se organizar para a busca ativa dos alunos. Eu acho que a chance de evasão é muito grande. Então, de fato, voltando às aulas, ter esse contato próximo com as famílias, de fazer o monitoramento dos alunos que não estão indo às aulas. Eu acho que isso vai ser fundamental e tem que resolver nesse ano, porque a partir do momento que vira matrícula, a dificuldade de monitoramento se torna muito maior. Então, né, acho que monitorar abandono, né, durante o ano letivo é mais fácil do que monitorar evasão, reverter evasão em aprendizagem, que é o aluno não se matricular no ano seguinte. Então, é muito importante fazer esse monitoramento. E, na volta, as redes têm que avaliar como estão esses alunos. Eu acho que fazer uma avaliação diagnóstica no retorno, porque o ensino vai ter que ser personalizado à luz, né, das defasagens de aprendizado que os alunos vão trazer. Com certeza, Ernesto. Eu acho que você pontuou aí questões importantíssimas que realmente acho que todos estão com essas dúvidas, inclusive como vai ficar o ano letivo, né? Porque realmente começam essas aulas à distância, aí depois vem o presencial, muitos alunos não acompanharam, outros saem da escola, como você mesmo comentou, tem que ser tudo muito monitorado mesmo. Bom, Ernesto, eu acho que a princípio a nossa conversa fica por aqui. Com certeza mais para frente a gente conversa de novo, né, sobre tudo isso. Teremos novos assuntos, eu acredito, depois das suas pesquisas aí concluídas. E eu agradeço muito a sua participação. E quem quiser saber mais, é só acessar portalied.com.br. É isso aí? Exatamente, só acessar o site, a gente vai colocar todos os dados da pesquisa assim que a gente terminar. Então tá bom, Ernesto. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, eu que agradeço. E o nosso programa fica por aqui. Até a próxima edição.